Se você quer desenvolver grandes aplicações e ser um dos desenvolvedores mais desejados e bem pagos do mercado, eu não tenho dúvidas que você tem que entender mais sobre design de software. E design de software, no final das contas, vai consistir também em entender como as informações elas vão trafegar dentro das camadas do seu sistema. E é por conta disso que hoje a gente vai falar sobre um camarada que a sua função é exatamente essa. Hoje a gente vai falar sobre DTO, Data Transfer Object. Então, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre DTO, Data Transfer Object, e você vai entender melhor o que é esse camarada, para que DTO serve no final das contas, e eu vou mostrar isso na prática para você. Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir nesse momento para você parar tudo e dar um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada. Dá uma moral aí pra gente, para que a gente continue desenvolvendo conteúdos tops aí para você. Maravilha? Bom, pessoal, então aqui na tela do meu computador eu queria falar um pouco de DTO para você e depois eu vou mostrar na prática o código, né, dessa parada funcionando. Legal? Então o que que acontece? Eu peguei aqui uma imagem lá do site do Uncle Bob, do Clean Architecture, mas poderia ser qualquer outra imagem que mostrasse camadas de sistema, tá? Então, basicamente, se você olhar aqui, você vai perceber que cada corzinha dessa é uma camada. E para você acessar essas camadas, você precisa de mandar informações. E essas informações, elas têm que estar em algum formato, né? E se você perceber como você está passando uma informação de um lado para o outro, o que que acontece? Essa informação, ela não precisa conter o quê? Lógica de negócio. Eventualmente, ela não precisa também nem de ter validação. Então, no final das contas, essa informação que você passa para ir para uma camada e para outra, a gente chama normalmente de DTO, Data Transfer Object. Então, no final das contas, o Data Transfer Object, ele é um objeto que tem apenas dados. Tá? Então, quando a gente está falando dessa forma, isso significa que ele não tem comportamento. Esse cara, ele só serve para jogar informação de um lado para o outro. E aí, como você vai fazer isso, vai depender de como que você desenhou o seu software. Então, a forma mais interessante de entender o DTO, né, por exemplo, se você está trabalhando com orientação a objetos, imagine que o DTO é uma classe burra, sem nenhum comportamento, sem validação, sem nada, tá? E essa classe ela vai ser passada de um lado para o outro, tá? Se você está trabalhando com JavaScript, pode ser um objeto JavaScript. Se você está trabalhando com PHP, pode ser uma classe ali com um monte de método público. Não interessa. O grande ponto aí é que esse cara, ele só serve para ser mandado de um lado para o outro. Você não está preocupado se a classe é anêmica, se não é, se ela está validando ou se ela não está. Apesar de que, tá? Apesar de que eu já vi frameworks ou alguns approaches que acabam até validando o dado que está entrando no DTO. Eu, Wesley, particularmente, eu não acho que tem que ter validação em DTO ou nada disso, porque o DTO ele é um dado burro e você não precisa validar se a camada que ele está sendo enviada está validando a informação. Legal? Agora, Wesley, ok, eu entendi o conceito, mas eu queria entender essa parada mais na prática. Então, o que que eu vou fazer aqui, galera?
a gente tem um curso, né? Esse curso ele chama Full Cycle, inclusive as matrículas dele, eles ficam, na maioria das vezes, fechadas, tá? E se você tiver interesse em entrar nesse curso com a gente, eu tô deixando o link aqui embaixo, você clica e entra na lista de espera. Sempre quando sobrar uma vaguinha, a gente liga também para você, beleza? Então, vamos lá, eu vou acessar, tá? Um projeto exemplo do curso Full Cycle. Nesse caso, ele foi desenvolvido em TypeScript e eu quero mostrar para você como um DTO ele chega e ele vai sendo enviado para as nossas camadas e recebidos de volta ali para a gente, beleza? Então vamos lá, eu vou aqui no meu VS Code e no meu VS Code aqui, se você perceber, eu vou direto aqui no DTO, tá? Então aqui no meu DTO, se você perceber, ele tem, nesse caso, um DTO de entrada e um DTO de saída, ou seja, um input e um output. E se você perceber, esse cara aqui, ele é um objeto extremamente simples, ou seja, ele recebe um nome e um endereço. E aqui ele vai retornar um ID, nome e o endereço. Por que ele vai receber o ID? Provavelmente é porque quando um cliente for criado, esse cliente vai ter que ter um ID. Legal? Então, esse DTO, ele é específico para que você possa criar um novo cliente. Beleza? Agora, onde eu vou utilizar esse DTO? Então, olha só que interessante. Se eu tiver aqui nesse meu arquivo de rotas aqui, né? Vamos imaginar que esse camarada aqui é uma espécie de um controller, correto? Ou seja, eu recebo um post e eu tenho uma request, uma response aqui para mim. E se você perceber, eu tenho um use case. O use case, basicamente, é o cara que vai receber uma informação e vai fazer a criação do cliente efetivamente aqui para mim. Legal? Mas, para que o use case ele consiga fazer a criação desse cliente, ele precisa de dados. Ele precisa de dados entrando no nosso Create Customer, né? Ele vai precisar de um dado entrando aqui. E para isso que nós temos o nosso DTO. Se você olhar aqui, nós temos aqui um Customer DTO. E esse Customer DTO, o que ele está fazendo? Ele está sendo montado através dos dados que a gente recebeu da request. Então eu tenho o name, eu tenho o address e eu tenho essas outras informações, né? Street, city, number and aqui zip code, né? Então, se você perceber, eu montei um objeto exatamente nesse formato aqui que a gente está trabalhando. E agora, para que esse dado saia dessa nossa camada de um controller, por exemplo, né? E entre na nossa camada de use case, no nosso caso, eu vou precisar passar esse DTO para frente. Como que eu passo esse DTO para frente? Eu tenho aqui, ó, um output, né? Que está dando um use case execute, recebendo o nosso DTO aqui, ok? Então, se você perceber, o dado que a gente recebeu de fora no nosso sistema, ele se organizou num formato, tá? Que a gente definiu e ele está sendo enviado para dentro do sistema, que nesse caso é o nosso use case. Legal? Agora, eu não sei se você consegue perceber. Uma vez que esse cara executou aqui, ele recebeu um output. E adivinha o que é esse bendito output? É o nosso DTO de output também. Entende? Que o dado que eu estou recebendo e estou montando meu DTO e estou jogando ele para dentro da minha aplicação, ele vai ser transformado num dado de saída que também é só um transporte de dados. Então esse objeto aqui no nosso caso, ele serve apenas para transportar os dados de uma camada para outra. Isso aqui é uma camada, aqui dentro é outra camada. E vamos então entrar, né, aqui. Olha só, esse execute está aqui dentro desse arquivo aqui. E olha só que interessante aqui para gente. Então eu tenho o meu create customer use case, onde aqui eu tenho um repositório, tudo bem, e eu tenho um execute, né? E esse execute, o que ele faz aqui nesse caso aqui pra gente?
olha só, ele recebe um DTO e retorna um outro DTO, ok? E nesse caso, no DTO que ele acabou recebendo, olha só o que ele faz. Nesse caso, a gente usa uma factory aqui para criar o cliente, né? E perceba, o que está entrando na nossa factory são os dados que a gente está recebendo do DTO. Ó. Tudo que tem input aqui, se você olhar, são dados que estão no nosso objeto do DTO. E depois disso, né, que a gente criou essa factory aqui de customer, ou seja, essa factory aqui, no final das contas, ela está criando uma entidade, né, do nosso cliente. Basicamente, se você for olhar aqui e a gente for olhar aqui customer, ele tem... Cadê o nosso querido domain aqui, ó? Se você for procurar aqui em customer, entity e customer aqui, ele tá criando esse cara aqui dentro, entendeu? Através de uma factory. Então, olha só que interessante, pessoal. Recebi os dados lá de fora, usei esses dados aqui para criar um outro objeto. Perceba, eu estou criando um outro objeto. Aí, com esse outro objeto, estou utilizando aqui para criar um repositório. E depois que esse dado foi criado, olha só o que eu estou retornando. Eu estou retornando um outro DTO. Então, perceba, galera, toda vez que alguém falar para você sobre DTO, entenda que essa pessoa está querendo dizer o seguinte: eu vou criar um objeto burro que apenas tem dados. E esses dados, eles vão ser enviados para dentro do sistema. O sistema vai organizar esses dados da melhor forma possível. Então, nesse caso aqui, qual é a melhor forma possível? Ele está utilizando essas informações para criar um outro objeto, nesse caso aqui como uma factory, ok? E quando ele utilizar essa informação, a gente vai mapear o output desse camarada aqui, no final das contas, como um DTO de saída. E como ele é um DTO de saída, ele vai cair aqui na rota de novo e ele vai ser enviado, né? Nesse caso aqui pra gente, no browser do cara, né? Como retorno do cara, e ele, obviamente, ele vai ser retornado aqui. Ele já automaticamente vai ser transformado como um JSON. Legal? Então, pessoal, DTO é um cara extremamente simples. Tá? É um conceito extremamente simples, mas às vezes alguém fala assim pra gente e você fala: nossa, eu não sei pra que serve esse camarada, ó que nome imponente, né? Mas no final das contas, ele é um objeto burro que apenas serve para a gente entrar em cada camada do sistema e eventualmente receber dados também de saída do sistema de uma forma bem tranquila e que você não tenha que ficar misturando regra de negócio, que você não tenha que ficar misturando elementos do seu domínio, nada disso. Você simplesmente tem um objeto que vai ser passado para que você possa utilizar. Maravilha? Pessoal, esse vídeo foi um vídeo assim bem curto, bem direto ao ponto, mas realmente eu queria muito que você entendesse esse conceito, porque afinal de contas, todos os dias a gente desenvolve software e cada dia que a gente utiliza um padrão a mais, que a gente consegue criar camadas de abstração e que não fiquem complexas, né? Fica muito melhor para a qualidade do nosso software, para que o nosso software ele consiga durar cada vez mais. Legal? E hoje, então, a gente falou de DTO. E esse vídeo, né? E se esse vídeo fez algum sentido para você, te ajudou em alguma coisa, comenta aqui embaixo. Como que você trabalha hoje em dia? Você utiliza já DTOs? Como que você transfere dados de uma camada para outra do seu sistema? Aproveita também, dá um joinha aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.